pela evolução da bandeira portuguesa. Então nós trouxemos aqui alguns exemplares para que vocês possam ver esse processo de evolução. Muitas das bandeiras do Brasil, em uso no Brasil, eram bandeiras dos reis. Então toda a história, toda a evolução da bandeira portuguesa também acompanha as bandeiras do Brasil colonial. Nós podemos começar, sobretudo, por aquela que é a mais conhecida. É justamente a bandeira da Ordem de Cristo. Acredita-se ser esta a primeira bandeira a ser usada no Brasil, inclusive usada pelos bandeirantes durante o período da colonização. Ela era formada por uma cruz grega sobreposta a outra cruz aberta e foi usada inicialmente pelas ordens em Portugal. A bandeira portuguesa ela teve uma série de evoluções. Essa que foi uma das bandeiras nacionais a ser utilizada, ela tinha os escudetes, que era a bandeira original de Portugal, com as 5 chagas de Cristo, do qual foi esse momento então da busca pela independência e retomada do território português. O rei português usou as chagas de Cristo. Depois, com a união com a princesa de Castela, foi criada uma orla vermelha com os castelos dourados, que é uma homenagem a Castela, na Espanha. Por conseguinte, foi adotado então a cruz da Ordem de Aves, que governou Portugal durante esse período. Uma das bandeiras que mais aparecem também junto com as conquistas é essa bandeira, que é a bandeira de Dom Manuel. Ela usava inclusive a figura da esfera armilar. A esfera armilar então era a representação do universo, as armilas eram esses aros. Então essa bolinha central que quase não aparece era a representação da Terra, e aqui eram todos os astros então que simulavam o movimento em torno da Terra. Inclusive essa faixa aqui, que é o equador celestial, diferente do equador geográfico, que é retinho, e preste atenção nessa faixa que ela vai se refletir justamente na nossa bandeira nacional. Uma das primeiras bandeiras a serem utilizadas no Brasil, como símbolo do Brasil, que pouco é conhecido, era a bandeira colonial. De certa forma, essa bandeira foi dada logo após a luta dos holandeses, foi dada então ao Brasil, né, e segundo da cruz, né, para a origem do nome, dos primeiros nomes do Brasil, Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz. Mas ela foi usada durante muito pouco tempo, já que depois foi concedida oficialmente a bandeira do Brasil colonial. E deixa fazer aqui uma pausa. Quando estava fazendo, porque muitas dessas bandeiras, inclusive entramos aí a fazer elas, quando colocamos esta bandeira em uma exposição lá em Santos, que tem muito português, nossa, gerou, pipocou de que não aceitavam que esta seja considerada como a primeira bandeira propriamente brasileira. Não está em nenhum livro. Em nenhum livro vão a falar disso. Por quê? Porque como vão a falar que existe uma bandeira propriamente brasileira com o pau-brasil, se Brasil era uma colônia? Então não, essa bandeira foi escondida e foi substituída por outras. Mas quando foi trazida, olha, muitas pessoas ficaram felizes, outras muito tristes, mas eu acho que é fazer uma justiça histórica em relação à importância que tem esta bandeira para o Brasil. Essa bandeira ela é muito rara porque os arquivos da bandeira do primeiro brasão eles estavam escondidos nos arquivos da Torre do Tombo em Portugal. E ela durou apenas um ano antes da instituição oficial da bandeira, que era a bandeira do Brasil colônia. Então por isso que ela é muito pouco conhecida, inclusive mesmo entre as autoridades portuguesas. O que chama a atenção também nas bandeiras do Brasil, usadas no Brasil e Portugal, é a evolução. Então muitas bandeiras tinham um acréscimo apenas da mudança do estilo da coroa ou mesmo do escudo. Quando houve a União Ibérica, por exemplo, foram adicionados ramos à bandeira portuguesa, de certa forma, dizendo que agora Portugal estava subcolocado junto à Espanha, né? Então essa não se sabe a origem. Uma das origens é de quando foi feita a União Ibérica era a época da colheita das oliveiras, então por isso que foram adicionados os ramos de
Oliveira durante a União Ibérica. Essa bandeira foi uma das usadas, inclusive, na luta contra os holandeses, a ocupação dos holandeses e a restauração da independência de Portugal. Era uma bandeira de uso dos campos militares e que traz justamente a cruz da Ordem de Cristo como um símbolo português. Esta bandeira foi usada durante o Brasil holandês. Ela retrata, inclusive, uma versão da bandeira da Companhia das Índias Ocidentais Holandesas, traz a letra tricolor holandesa, e esse era o monograma, né, que Maurício de Nassau usava, inclusive a coroa, né, que foi dada à administração holandesa no Brasil. Então, cada bandeira vai refletir um pedaço da história do Brasil, seja no período da ocupação, seja no período da colônia. Por exemplo, na bandeira da restauração portuguesa, que foi usada após a independência de Portugal novamente da Espanha, aparece inclusive agora a orla azul, que era uma homenagem à Nossa Senhora da Conceição, que era a padroeira de Portugal. Então, cada vez ia se adicionando ao símbolo novos elementos que refletiam a história e as conquistas portuguesas. Essas bandeiras são de uso pessoal dos reis de Portugal, mas talvez aquela que seja mais significativa que nós conhecemos era a bandeira para a América, Índia e África, que trazia inclusive a figura do padre jesuíta, a esfera armilar, que depois se torna o símbolo do Brasil colônia, e as bandeiras do Brasil colonial eram todas em sua maioria brancas, inclusive uma bandeira que se deu por revolta e que tem fundo branco é a bandeira de Minas Gerais. O fundo branco era a cor branca era usada das bandeiras do Brasil, apenas se trocou o símbolo português por aquele que era um daqueles que buscavam a independência. E de fato, a nossa bandeira em uso franco é essa aqui, a bandeira principal do Brasil, que traz um dos nossos símbolos mais conhecidos durante o período colonial, que é a esfera armilar. Com o tempo, essa esfera armilar é simplificada, e quando Dom João vem ao Brasil e é feita a união entre os reinos do Brasil, Portugal e Algarve, se funde a esfera armilar, que era símbolo do Brasil, agora com fundo azul, a coroa real e as armas portuguesas. Então, a bandeira reflete essa união dos dois reinos entre o Brasil e Portugal. Quando Portugal passa pelo período, então, da restauração do regime constitucional, esta é a última bandeira de Portugal a ser usada no Brasil. Inclusive, essa foi a bandeira de uso nacional em Portugal até a Revolução de 1909, 1910, que converteu Portugal em uma república. É conhecido que Dom Pedro, ele tinha muito apreço pelo Brasil, pela natureza do Brasil, e que, de certa forma, uma das origens da bandeira brasileira é justamente a união de Dom Pedro I com a princesa Leopoldina. Daí o verde de Bragança com o amarelo de Lorena Habsburgo. E é muito comum que os escudos das mulheres tinham formato de losango. Por isso, a ideia do Debré, que projetou a bandeira do Brasil Imperial, de se unir o verde de Bragança, o marido, com o escudo em lisonja da mulher. E daí que se dá que o Brasil talvez tenha uma das primeiras bandeiras do mundo a homenagear uma mulher. Mas as cores eram da origem, inclusive, das duas casas imperiais. Não se sabe exatamente em que inspiração Debré teve. Talvez ele teve essa inspiração nas bandeiras militares francesas, a qual tinham origem, mas é certo então que era a união do casal imperial. E também foi adotado um escudo no dia 18 de setembro de 1822, que mostrava inclusive símbolos do Império. Quando a República foi proclamada, havia uma crítica muito grande às cores imperiais e também à bandeira do Brasil. Uma das bandeiras que surgiu entre os republicanos no Rio de Janeiro era essa bandeira provisória, na qual fazia uma acepção à bandeira dos Estados Unidos, que era um país que
era muito reconhecido pelo seu ideal de liberdade e democracia. Então essa foi a primeira bandeira provisória a ser utilizada. A versão dos paulistas para a bandeira, que seria a futura bandeira do Brasil, está hoje na bandeira do estado de São Paulo, que vocês podem ver ao fundo da exposição. Ela usa a mesma estrutura. E por que o mapa do Brasil? Porque ela era para ser a futura bandeira do Brasil. Mas como venceu a versão dos republicanos do Rio de Janeiro, criou-se a bandeira provisória. Mas, sabendo-se que essa bandeira não tinha nenhuma similaridade ou intersecção com a bandeira dos Estados Unidos, e via-se que o desenho não agradava, restauraram então o padrão da bandeira imperial e apenas substituíram então pela esfera celeste. E ainda bem que foi só provisória, porque no México a bandeira norte-americana foi definitiva. Por 4 meses y 18 días, as tropas norte-americanas entraram no coração político do México, entraram no Palácio Nacional e substituíram a bandeira mexicana pela de barras e estrelas. Es decir, que estivemos quase, solamente perdimos un poquinho, 2.700.000 kilómetros de território. Es decir, o que hoje é Texas, Nova Orleans, Novo México, Califórnia, Alto Califórnia, Arizona, tudo isso antigamente era do México. Então, ainda bem que aqui só foi provisório. Então, para finalizarmos nosso